Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Lu, do canal Lu Ensina, e na aula de hoje você irá aprender de forma simples o que são ângulos e como podemos classificá-los. Assunto bem importante que estudamos dentro da área da geometria plana. Mas antes de começarmos, já se inscreve no canal, assim você não perde nenhuma dica de estudos que eu posto por aqui toda semana. Certo, agora vamos para a nossa aula de hoje. O estudo dos ângulos é fundamental para compreendermos conceitos ligados à geometria, trigonometria, entre outros ramos da matemática. Porém, você pode estar se perguntando, tudo bem, mas como eu posso encontrar exemplos de ângulo na prática, em meu dia a dia? E eu te respondo que apesar de não notarmos, os ângulos estão sim presentes em muitas situações do nosso cotidiano. Quer ver alguns exemplos? Nas construções entre as paredes e o chão de uma casa. Nos relógios, se observarmos bem, podemos perceber que os ponteiros formam ângulos entre si. Na fabricação de móveis e até mesmo quando abrimos uma porta. Mas, para que você consiga perceber com facilidade exemplos como esses, é importante ter em mente de forma clara a definição de ângulo, que é exatamente o que nós vamos ver agora. Ângulo é a região de encontro entre duas semirretas que partem de uma mesma origem. Veja esse exemplo. Nós temos as semirretas A e B, partindo de um mesmo ponto, que é o ponto O. E a região que se forma entre elas é o que nós chamamos de ângulo. Utilizando as nomenclaturas usadas na geometria, podemos dizer que o ponto O é o vértice do ângulo, e as semirretas OA e OB são os lados do ângulo. Podemos ainda representar este ângulo da seguinte maneira, AOB. O acento circunflexo nessa notação aqui representa o vértice. É possível descobrirmos a medida exata que um ângulo possui. Para isso, devemos utilizar um instrumento como este, chamado transferidor, e ter em mente que a unidade de medida mais comum utilizada para medir um ângulo é o grau. Sabendo disso, basta posicionarmos uma das semirretas apontando para o zero e observarmos o grau para o qual a outra semirreta está apontada. E assim, descobrimos a medida da abertura que cada ângulo possui. Nesta imagem, podemos observar que o ângulo em questão apresenta a medida de 120 graus. Certo, gente? Agora que nós já compreendemos o que é um ângulo e como podemos descobrir a sua medida, vamos para a segunda parte desta aula, na qual eu vou te mostrar a classificação dos ângulos. Essa classificação é feita levando em consideração o tamanho da abertura que o ângulo tem, ou seja, as suas medidas. Vamos ver com calma cada uma dessas classificações? Primeiramente, eu vou mostrar para vocês o ângulo reto. O ângulo pode ser classificado dessa forma quando ele tem a medida exata de 90 graus. Isso acontece quando as duas semirretas se cruzam de forma perpendicular. E é fácil de observarmos estes ângulos em nosso dia a dia, pois eles formam as quinas de objetos retangulares, como o cantinho de uma televisão, de uma janela ou um armário, por exemplo. Nós temos também o ângulo agudo. Dizemos que um ângulo é agudo quando a sua medida é menor que 90 graus, ou seja, ele será um ângulo de medida mais fechada que o ângulo reto, que vimos anteriormente. Temos ainda o ângulo obtuso, que leva esta nomenclatura quando apresenta medida maior do que 90 graus e menor do que 180 graus. Isso quer dizer que a sua abertura será maior do que um ângulo reto e menor do que um ângulo raso. Mas o que é um ângulo raso? É um ângulo que possui exatamente 180 graus e que é conhecido também como o ângulo da meia volta. Esse ângulo equivale à metade de um ângulo inteiro. E, por fim, temos também o ângulo inteiro, que representa uma volta completa e tem a medida de 360 graus. Quando uma bailarina dá uma volta completa em volta do seu próprio corpo e para no mesmo lugar, podemos dizer que ela deu um giro de 360 graus. Ou ainda, quando o ponteiro de um relógio dá uma volta completa, ele também completou um giro de 360 graus. Ainda utilizando o relógio como exemplo,
Podemos definir o ângulo representado entre cada hora marcada no relógio. Sim, pois como já vimos, o relógio tem a volta completa, ou seja, 360 graus. Como o relógio está dividido em 12 partes iguais, que equivalem a 12 horas, se eu pegar 360 e dividir por 12, eu descubro que ao caminhar 1 hora, por exemplo, do meio-dia a 1, o ponteiro do relógio percorreu o mesmo do que 30 graus. Legal, não é mesmo? E aí, o que você achou dessa aula? Ficou alguma dúvida? Me conta aqui nos comentários que eu vou adorar poder conversar com você. Bom, pessoal, hoje eu vou ficando por aqui. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Beijos e até a próxima!